Boa tarde a todos, muito obrigada aos que já se conectaram agora para mais essa sessão online do Finance Academy. Meu nome é Andréa Mufarrege, eu trabalho como especialista em fundos e previdência aqui na Itaú Asset. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é participar dessas sessões educacionais aqui sobre conceitos de investimentos. E hoje a gente vai ter uma sessão aqui dedicada para falar sobre investimentos alternativos. Quem dá aqui comigo hoje para fazer a fala sobre essa classe de ativos é o Arthur Carasso, superintendente de investimentos aqui do Private, com quem eu trabalho aqui no dia a dia para buscar trazer uma oferta cada vez melhor aqui de produtos para os nossos clientes. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo, Andréia. Obrigado aí pelo convite. Vai ser muito bacana aí poder dividir um pouco desse tema que cada vez mais aparece aí no dia a dia dos nossos clientes. Maravilha. Então, só para dar um contexto aqui para vocês, né? O Finance Academy é um programa educacional aqui do Private. A gente tem vários módulos diferentes para tratar de diversos assuntos. Alguns de vocês já devem ter participado dos módulos básicos. E além dos módulos básicos, a gente tem módulos específicos. E hoje a gente vai fazer exatamente um dos módulos específicos, que é sobre investimentos alternativos. Lembrando que tem outros parecidos com esse, onde a gente trata sobre finanças comportamentais, investimentos internacionais ou wealth planning, tá? Então vamos começar aqui a entrar nesse tema que é super interessante. Eu aproveito para dizer para vocês que a caixinha de perguntas ela está aberta ao longo da live. Eu vou estar olhando ali as perguntas, conduzindo essa moderação aqui com o Arthur. Fique à vontade colocando as perguntas lá. O que eu puder já ir respondendo online, eu vou fazendo. Quando forem temas que tem muita dúvida, eu trago aqui para discussão. E no final a gente também tem um tempinho para conversar também sobre as perguntas, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom, boa tarde. Acho que a gente vai focar hoje a conversa no investimentos alternativos e acho que é bem legal também quando a gente olha esses módulos específicos, né, que a gente passa por investimentos internacionais, wealth planning, né, finanças comportamentais, é entender também que investimentos alternativos não é algo isolado, é algo que se comunica com todos os outros temas que a gente traz aqui. Então, para a gente é fundamental ter esse espaço, esse formato aqui de a gente poder dividir um pouco o conhecimento, né, e também ouvir de vocês, e ao mesmo tempo, ao longo do tempo, construir a relação desse tema, né, com os demais nessa trajetória, tá? Antes de falar o que são investimentos alternativos, onde a gente vai gastar bastante tempo aqui para conversar, eu acho que é super importante entender o porquê do surgimento dos investimentos alternativos, né? Enfim, para hoje a gente está falando de investimentos alternativos mais no dia a dia e está dividindo com cada um de vocês. É legal a gente também voltar um pouco no tempo e ver, enfim, o porquê que essa classe ou essa estratégia passou a fazer mais parte, né, na exposição de investimento dos nossos clientes e a tendência que a gente enxerga para frente é que cada vez mais cresça essa exposição na vida e na realidade de investimento de cada um de vocês, né? Então, esse é um slide que eu vou explicar da seguinte forma, né? Imagina que cada um de vocês recebeu um recurso, seja por venda de empresa, né? Mas para facilitar, vendemos uma empresa 20 anos atrás, né? Então a gente estava no ano de 2003, eu vendi uma empresa e, enfim, depois de muito trabalhar, enfim, consegui aquele recurso que eu gostaria para minha vida e decidi viajar por 20 anos. E aí a decisão que eu tomei naquele momento eu vou deixar os meus recursos de investimento em CDI e vou olhar ele daqui 20 anos, eu vou olhar para ele e vou ver quanto é que isso rendeu. Admito que 20 anos atrás, talvez essa fosse a decisão mais óbvia de boa parte dos investidores, né? O Brasil tinha taxa de juros de 2 dígitos na média, né? Muito parecido com o que a gente tem hoje. Se a gente for olhar, né, a evolução que aconteceu depois, a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender o surgimento. Mas decisão óbvia, né? Vamos deixar esse dinheiro em CDI. E aí, 20 anos depois, eu chego, né? Estamos aqui hoje, e eu falo, quanto é que rendeu o meu investimento, né? Aquele dinheiro que eu botei em CDI, quanto é que ele rendeu? Ele rendeu 11,2% ao ano. Aí eu vou falar, bom, mas tudo bem, isso daqui é nominal, né? Deixa eu descontar a inflação do período,
que é uma inflação oficial, né, IBGE, o IPCA, que é a inflação média que a gente acompanha aqui quando a gente toma alguma decisão de investimento, é a proxy mais razoável que a gente tem para entender a inflação ou o poder, né, de corroer nosso poder de compra ao longo do tempo. Com uma inflação média de 5,95, a gente teve, nesse período, um juro real de 4,93. Né? Então, essa foi a realidade do investidor. E aqui, bruto, né, de imposto de renda, né? A gente sabe que aqui efetivamente tem imposto tanto na inflação quanto na parcela de juro real, mas o cliente que decidiu fazer isso 20 anos atrás teve 11,20% nominal e 4,93% de juro real nesse período. Nada mal. Mas você vai vendo que conforme a gente vai puxando essa lógica para mais curto prazo, a gente vai vendo que essa parcela de juro real ela vai diminuindo, né? Então chegou na média dos 15 anos, chegou a ficar em 3,19, média de 10 anos 2,57, tanto com CDI mais baixo, né, que eu acho que foi o principal fator, mas eventualmente também em alguns momentos com inflação média um pouco mais alta. E a gente chega num momento de transição de ciclo que a gente está vivendo e que acaba ajustando essa média para padrões mais normais. Então, 2022 e 2023 foram períodos em que a gente teve um aperto monetário, né? Então, a gente apertou as condições monetárias, a gente subiu os juros para controlar a inflação. Acho que o processo tá fluindo, né? Vocês veem que a inflação projetada para esse ano é por volta de 5, o ano passado foi por volta de 6. Então, todo esse aumento de taxa de juros, ele faz com que a gente tenha mais juro real mesmo e que a gente consiga, nesse período, controlar a inflação corrente e expectativas de inflação. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer que depois desse momento de transição que a gente está vivendo agora, né, e que talvez a gente tenha vivido também em algum momento para o lado de juro real bem exprimido, né, que foi a média de 5 anos, a gente vai voltar a uma normalidade de juros reais no Brasil. O que é essa normalidade? Algo entre 3 e 4% parece parecer algo mais razoável de a gente se deparar. E quando isso começou a acontecer, né, a gente começou a ver que a dinâmica de mercado estava sofisticando e que os juros reais eram menores para o investidor brasileiro do que já foram no passado, você começa a ver necessidades do investidor de procurar fontes de receita diferente do que os investimentos tradicionais. Né? Então, aquela necessidade de muitas vezes você direcionar o seu investimento para CDI ou para produtos, né, que traziam esse conforto, né, de ter um juro real alto, ele acaba ficando um pouco menos atrativo e a busca por investimentos de mais retorno começa a aparecer com mais substância na realidade no portfólio dos clientes. E é aí que a gente começou a construir a lógica de investimentos alternativos, né, que saem do padrão, saem da lógica normal, né, de investimento em ativos financeiros e passam, né, a convergir para uma lógica de investimentos em economia real. Então, primeiras impressões que acho que são importantes estarem na cabeça de cada um de vocês, né? Investimentos alternativos, de uma certa maneira, o nome enfim, a gente vai entrar em private equity, venture capital, né? Que são nomes parecem mais complexos do que na realidade são. Eles são investimentos em economia real através do mercado de capitais. Né? Essa é talvez a primeira forma, a primeira abordagem para a gente começar a ganhar uma afinidade com investimentos alternativos. De uma certa forma, eles vão explorar algum tipo de ineficiência nos diversos mercados que atuam, né? Até porque empresas privadas, né, elas têm regras mais flexíveis do que empresas abertas, que são negociadas em bolsa. Isso tudo cria um ambiente de ineficiências que, enfim, dá para se buscar retornos mais elevados. Né? Elas saem da atuação mais tradicional e vão para temas com um nível de complexidade maior, né? Como é que eu invisto em infraestrutura no Brasil, por exemplo, né? Como é que eu ganho dinheiro investindo em infraestrutura no Brasil? Como é que eu ganho dinheiro virando sócio de um desenvolvimento imobiliário, né? Outro tema que muitas vezes se consegue acessar ou fazer parte através de investimentos alternativos. Investimento de dívida, né? Então, às vezes eu ser credor aí de uma empresa, de um negócio que precisa de uma dívida mais estruturada, com garantias mais de longo prazo para poder fazer crescer. E a gente viu muito isso acontecer nos últimos 2 anos, né, pós-pandemia, com necessidade de empresas que eram bem estabelecidas, necessitavam, né, de recursos financeiros para poder sobreviver, e aí poder investir nesse tipo de negócio
você consegue naturalmente não estar só exposto à economia real, mas conseguir fazer com que essas empresas passem por esse período mais difícil com recursos mais de longo prazo. Então, são temas que naturalmente vão fazer parte dessas conversas. Uma coisa legal, que muitas vezes eu talvez exemplifique de uma forma até mais simples, é que quando você investe em alternativos, né, em economia real, você está vendo o começo, meio e fim, né, do seu investimento, né? Você entra numa ideia ou você entra numa estrutura de investimento, você acompanha esse processo e você vê o desinvestimento acontecer, né? Acho que quando você investe num título de governo, quando você investe, às vezes, num índice, é muito difícil você ter o começo, meio e fim, né, muito claro na mente de cada um de vocês. O investimento alternativo te permite isso, né? E você acompanhar uma tese, um negócio que às vezes te atrai a atenção, que você queira acompanhar um pouco mais de perto, e aí você tem um começo, meio e fim, né? Acho que, obviamente, para investir nesse mercado, existem até níveis de sofisticação e ferramentas diferentes, né, para serem utilizadas, né, reestruturação de dívidas, estratégias de hedge funds, né, para venda descoberta, alavancagem, isso tudo faz parte também desse ambiente mais comum, inclusive no mercado internacional, né, quando se fala hedge fund no mercado internacional, muitos enxergam hedge fund como sendo um investimento alternativo, né, e, enfim, e obviamente tem diversas formas nesse ambiente de você mitigar riscos, de amortecer impacto, de impulsionar retorno. Então, acho que a primeira mensagem que eu queria falar de conceitos é a importância de você, primeiro, ter na cabeça que aqui você consegue acompanhar a jornada inteira do seu investimento com um propósito, né, um início, um princípio, ter o acompanhamento desse meio ao longo do caminho até a sua conclusão de desinvestimento, então até a tangibilidade do ciclo como um todo, tá? Eu acho que isso é muito importante. E aí aqui, né, diversas outras relações, né, você pode estabelecer com investimentos tradicionais. É natural que nesse ambiente, né, poucos investidores talvez tenham disposição, tenham capacidade ou habilidade de investir, né? Então, é um ambiente de menor liquidez do que os investimentos tradicionais. Uns, né, como os mercados tradicionais, investem em mercados públicos, né, negociados em bolsa, enfim, ativos que, pela sua característica de alta liquidez, conseguem ser negociados em mercados públicos. Muitas vezes os alternativos se negociam em ambientes privados, né? Existe uma habilidade, e a gente vai falar muito disso, de capturar retorno, que a gente chama de alfa, né? Excesso de retorno com relação ao mercado. E aí vai muito da capacidade de gestão, né, da profundidade que esses gestores conseguem ter nesses mercados de conseguir capturar, né, uma boa oportunidade, uma boa operação e conseguir criar valor em cima da média de mercado, né? É, acho que para você criar uma classe de ativo, né, e acho que existem algumas regras, e uma delas é que ela se diferencia das outras existentes, né? Então, para você criar uma classe de ativo, para a gente chamar de alternativos, isso, ou chamar de private equity, o que quer que seja, ela tem que ser diferente de bolsa, na sua essência, no seu comportamento. Ela tem que ser diferente de juro real, de juros, né, nominais, porque senão ela seria parte da mesma classe, né? E aqui a ideia é que justamente ela cria um ambiente de diversificação que permita com que o comportamento dela não necessariamente siga a mesma lógica das outras classes de ativos. Então, por isso que a gente fala que tem baixa relação com os índices de mercado ou baixa correlação com as outras estratégias, né? Então, eu acho que assim, para um mapa de diferenças de investimentos tradicionais e alternativos, eu acho que aqui, né, e liquidez, mercado público e privado, né, a capacidade de você ter baixa correlação ou relação com os outros índices de mercado ou com as outras classes de ativo são formas de conseguir te definir o porquê disso daqui estar numa caixinha apartada. Indo mais adiante aqui, eu gosto muito dessa analogia, né? E acho que, assim, formas legais de a gente, às vezes, transmitir conversas e tornar isso aqui cada vez mais claro na nossa cabeça, a gente conseguir memorizar, né? É a gente criar analogias e a gente tentar, em cima dessas analogias, é, entender melhor, né? O ambiente e o investimento que a gente está lidando. Então, vamos olhar para a esquerda, né? E aí, e depois eu vou para a direita. Bom, na esquerda, o que que a gente vê nessa foto, né? Nessa imagem, né? A gente vê um parque, né, com um lago, né? Obviamente, essa parte do lago deve ser um pouco mais rasa, né? Onde
tem vários pescadores, né? Famílias pescando, e aí, enfim, tem crianças, tem adultos, tem, enfim, avós, enfim, primos, enfim, tem pessoas de todas as idades pescando. E, enfim, talvez até tenham profissionais de pesca aqui nesse grupo, né? Mas uma coisa que a gente consegue talvez é, ter maior probabilidade de acontecer nessa foto da esquerda é que, independente se é criança, adulto, profissional ou não profissional, bem provável que cada um ali pesque e não tenha muita diferença do que cada um vai pescar, né? Talvez os tamanhos de peixe sejam muito parecidos, né? Tá no raso, então peixe grande dificilmente está no raso. Enfim, deve ser um lugar com bastante peixe, né? Então tem bastante gente lá, então dá para curtir, dá para aproveitar ali e conseguir absorver desse lago, né? Uma jornada bacana, mas de novo com uma amostra um pouco mais parecida, né? De resultados. Quando a gente vai para o mundo de alternativos, o que que a gente olha, né, talvez na foto da direita, né? Bom, a gente vê um barco, né? Pode ser um barco à vela, aqui um iate, alguma coisa nesse sentido, em que a gente esteja em mar aberto, né? Então ali a gente está olhando diversas variáveis, né? A velocidade da correnteza, as ondas. Provavelmente, se esse pescador está sozinho no barco, talvez ele também tenha que controlar o barco ao mesmo tempo que está pescando, né? E a chance de ter diferentes tipos de peixes para ele pescar em alto mar são maiores, né? Então, assim, a diversidade que ele pode encontrar nesse mar é muito diferente do que eventualmente a foto da esquerda consiga encontrar, né? E eu acho que aqui vem um pouco da necessidade, né, de quando você olha esse ambiente de alternativos, da necessidade de ter um nível de profissionalismo, né, ou de profundidade cada vez maior para você ter mais chance de capturar o peixe grande, né? Talvez aqui do lado direito exija menos, não que não seja necessário, né? Tem que alguém para ensinar a criança como fazer, então alguém que já teve essa experiência e consiga agregar. Mas no lado direito, o nível, né, de profundidade, né, de profissionalismo, para conseguir, dentro dessas variáveis, né, de corrente marítima, vento, navegação e ao mesmo tempo pescar, precisa de uma evolução, de precisa de uma capacidade, de uma habilidade maior. E aí eu acho que aqui exemplifica bem a relação que eventualmente possa se deparar nesses dois ambientes em termos de sofisticação. Indo mais adiante aqui, eu acho que a gente talvez possa falar um pouco mais detalhes agora sobre as principais estratégias que esse mundo, né, de alternativos pode nos entregar, né? Então, colocando aqui nesse slide da frente, vocês conseguem ver que dentro desse bloquinho que a gente chamou de alternativos, a gente colocou alguns temas que, enfim, talvez sejam mais presentes, né, mais participativos na jornada e conversas com vocês, mas eu também queria deixar muito, talvez claro, que eles não só se limitam a esses casos. Eu vou dar outros exemplos, tá? Mas, enfim, como é que a gente pode olhar para isso, tá? A gente tem casos aqui de private equity, venture capital, private debt, real estate, infraestrutura e recursos naturais, né? Então vamos lá, private equity. Normalmente são investimentos em empresas de capital fechado para crescimento, né? Então pode ser um controle minoritário ou um controle majoritário na empresa, né? Tem vários provedores, né, gestores que trabalham com isso. Só que não é uma coisa tão nova, né? Talvez ela já tinha tido vários dos fundos de private equity internacionais vieram para o Brasil no início do século, né? Fizeram alguns tipos de investimento, mas eram muito mais concentrados até com investimento de investidores internacionais do que de investidores brasileiros. Acho que nos últimos 5 anos, 10 anos talvez, os investidores brasileiros têm ficado mais próximo do tema e com mais vontade e mais capacidade de investimento, né? Então, isso veio ao acesso. E aí o private equity, eu diria que ele está a um estágio mais maduro do que o segundo tema aqui, que é venture capital. Venture capital é investimento em empresas nascentes, né? Com alto potencial de crescimento no longo prazo e, em alguns casos, né, a maioria dos casos mais recentes ligados à tecnologia. Ela não só se limita à tecnologia, mas são empresas que às vezes podem partir de uma ideia, né? Quem de vocês não teve na relação de vocês alguém que empreendeu, que necessitava de dinheiro para empreender e muitas vezes ofereceu algum tipo de alternativa, né, para você virar sócio de uma ideia.
talvez aqui o Venture Capital, se essa ideia der certo, essa empresa crescer ao longo do tempo, ela pode ter uma rodada depois em Private Equity, né, com um nível e uma maturidade maior. Private Debt é crédito, né? Então, como é que eu tenho acesso a crédito para empresas de capital fechado, que muitas vezes querem, né, abrir para mercado, às vezes não necessariamente o melhor caminho é tomar empréstimo em banco, etc. Então, aqui tem um caminho via mercado de capitais para poder fazer isso. Desenvolvimento em real estate, né, desenvolvimento imobiliário, né, aqui também cada vez mais crescente. Tem muitos desenvolvimentos imobiliários que, enfim, foram construídos ao longo dos últimos 5, 10 anos, que vieram de investimentos de clientes como vocês, né, investidores que querem ver o imóvel, conhecem a região, têm vontade, né, de ser sócio investidor daquele projeto, daquela ideia e acabam disponibilizando esse recurso de longo prazo para isso. Isso pode acabar se materializando até em fundos listados mais para frente, mas não necessariamente, pode ser às vezes FIPs também. Investimento em infraestrutura, né, cada vez mais, a gente sabe a oportunidade ou a avenida, né, usando até a analogia aqui de infraestrutura, a avenida que a gente tem aqui no Brasil para poder melhorar as condições de infraestrutura no país. E infraestrutura a gente pode falar de saneamento, rodovias, enfim, tem vários métodos ou várias ramificações que a gente poderia trabalhar em infraestrutura e tem espaço, energia, né, tem espaço para avançar aqui. E recursos naturais, né? Recursos naturais cada vez também mais presentes, né? Seja ativos florestais, água, terras agrícolas, enfim. Eu acho que tudo isso faz parte dos investimentos alternativos mais conhecidos. Agora, como eu comentei, muita gente coloca às vezes criptomoeda como investimento alternativo. E aí, isso aqui também pode gerar também um interesse, né, de trabalhar isso num bolso, né? Talvez aqui eu entenderia que a criptomoeda talvez é um bicho um pouco diferente, né? Algo um pouco diferente do que a natureza e a concepção que a gente está trabalhando aqui, mas é comum alguns dos nossos players aqui de mercado eventualmente colocar cripto dentro desse grupo, tá? Não é nosso caso. E aí, olhando um pouco, como é que você pode ganhar dinheiro com investimentos alternativos, né? Sim, tem diferentes formas e diferentes especializações ou diferentes momentos que você consegue criar valor dentro do ambiente de fonte de retorno, né? Então, desde onde identificar uma oportunidade. Então, quando a gente identifica uma oportunidade e essa oportunidade dá certo, talvez eu tenha menos necessidade, né, de escolher o cavalo correto. Mas só de eu estar no setor certo, no setor crescente, que aumentou o tamanho de mercado, eu já pego carona nessa onda e acabo criando valor numa ideia ou num investimento. Às vezes, eu consigo otimizar através de engenharia financeira e criar valor simplesmente por otimização de instrumentos, né? Por sentar na empresa e ver que tem melhores formas de ela talvez tomar dívida. Às vezes a distribuição de capital social não está equilibrada da melhor forma. Às vezes eu tenho uma oportunidade nas minhas contas a pagar renegociar, ou nas minhas contas receber renegociar. Então, às vezes instrumentos financeiros também criam valor para investimentos alternativos e requer especialização e conhecimento para poder fazer isso pelo negócio. Às vezes na identificação, né, de quando comprar ou quando vender, então tem um timing de mercado decente, por isso que a gente faz normalmente investimentos alternativos com prazos mais longos, para poder dar flexibilidade de você, nesse período de investimento, conseguir negociar com tranquilidade, né, e com dinheiro à sua disposição, e encontrar o melhor momento ou a melhor forma de negociação para comprar um ativo. E a mesma coisa no desinvestimento, né? Quando você tem um desinvestimento de 4, 5 anos, você também dá a oportunidade para o gestor vender no melhor momento, né, em benefício dos seus sócios investidores, né, os ativos que lá estão. Alinhamento, né, e cultura, né, acho que isso para qualquer empresa, né, então qualquer negócio precisa de forte alinhamento, cultura, alinhamento de interesses, gestão de risco, né, acho que uma gestão de risco bem feita, ela faz com que a gente, no momento mais desafiador do negócio, não tenha que queimar caixa, e isso cria valor para o negócio, então acho que é super importante, eficiência, operações, enfim, existem diversas maneiras de você agregar valor e a gente procura estabelecer aqui o que esperar de cada um desses gestores de mercado para conseguir criar onde estão os pontos fortes, as vantagens competitivas de cada um deles. Dito isso, né, a gente foi tentando olhar também com uma performance aí mais longa, né, o mercado americano é bem mais desenvolvido já em
mercado americano é bem desenvolvido já nessa estrutura de investimentos alternativos, já faz isso há bastante tempo. Diria que a gente esteja aqui uns 20, 30 anos defasado do que eles estão em termos de maturidade, né, de negócios lá. Mas na tabela da esquerda, ela nada mais é do que mostrar em alternativos de renda variável, de equity, né, mais precisamente, de ações, como é que performou os investimentos de private equity, que ele rendeu 12,2% ao ano em dólar nesse período. O S&P rendeu 8% em dólar nesse período e a bolsa no mundo rendeu 4,6% ao ano em dólar nesse período. Então vocês veem que investir com retornos de mais longo prazo, né, por mais que tenhamos passado por muita história nesse período, né, não preciso lembrar quantas coisas apareceram de 2007 a 2022, né, desde crise financeira, pandemia, e eu tenho certeza que para dar esses 12,2%, né, certamente aqui tiveram momentos muito piores do que essa realidade de rentabilidade anual. Talvez a gente teve anos aqui com 30% e anos negativo, né? E quanto mais arriscado é o investimento, né, maior a necessidade de resiliência que a gente tem que ter nesses períodos difíceis. O S&P, mesma coisa, né? O ano passado, enfim, rentabilidade ruim, 2018 foi ruim, mas ela se pagou em termos de alocação de risco, 8% ao ano. E a mesma coisa acontece com crédito, né? A gente vai olhando do lado, né, no gráficozinho nas barrinhas azuis, vocês vão vendo que conforme eu vou olhando as estruturas de uma forma mais sofisticada, mais estruturada, a gente também vai agregando valor e vai conseguindo criar retornos maiores ao longo do tempo, mesmo passando por períodos mais difíceis. E por que isso? Aí eu olharia para a página para o gráfico da direita. Porque a amostra que existe de companhias privadas, ela é muito maior do que a de companhias públicas. A gente tem no mercado aqui empresas com mais de 100 milhões em receitas, a gente tem mais ou menos 100 milhões de dólares, tá? A gente tem mais ou menos 18.257 empresas fechadas e a gente tem 2.829 empresas abertas. Então, é um universo, como eu falei, a gente está naquele barco, naquele iate a mar aberto, né? Com uma condição e uma capacidade de encontrar peixe grande num ambiente muito maior, numa condição muito diferente do que simplesmente estar no ambiente de empresas públicas. Esse mercado, né, só para vocês terem uma ideia de private equity, né, e venture capital, mercado de private markets, né, para a gente até mercados privados, né, que abrange tudo. Ele é um mercado que até 2022, primeiro semestre, ele estava com mais ou menos 12 trilhões de dólares, global, tá? Isso, mercado global de assets, de recursos sob gestão nesse mercado. Estima-se que hoje esteja próximo aí dos 14 trilhões de dólares, tá? Então, é um mercado extremamente elevado, mesmo, de novo, entendendo a dificuldade que foi levantar recursos ao longo dos últimos 6 ou 12 meses, né, dado o momento de mercado, as taxas de juros mais altas. E aí, né, naturalmente, né, tem sempre aquela discussão que a gente sempre traz aqui nas conversas, que existe o momento mais difícil de a gente aceitar fazer um investimento, que é quando os juros estão altos, né? Porque a nossa natureza é entender o custo de oportunidade corrente. Só que são também, nessas horas, os melhores momentos que o gestor consegue fazer um bom negócio, né? Talvez tenha uma empresa que precise dessa ajuda, né, de engenharia financeira, precise de uma ajuda de tomar dívida para se restabelecer, e a hora que ele tem a melhor condição de negociar. Então, por isso que a gente também vai falar muito aqui da necessidade de quando se investir em alternativos, que você construa isso sempre com uma recorrência de investimento, para você não ficar refém só de um ciclo de investimento, né? Ou só de um dado discreto, e você transformar isso em um dado contínuo que vai ajudar muito a conseguir ter os retornos, né, que a gente mostrou no slide anterior. Vamos falar agora um pouco sobre a jornada do investidor, tá? E eu acho que aqui, né, eu dei alguns pequenos insights aí ao longo da nossa conversa, né? No momento que eu falei da origem dos investimentos alternativos, tamanho de mercado, né, diferentes estratégias, né, como o gestor ganha dinheiro. Agora é importante também entender aqui como é que nós investidores participamos dessa jornada. A primeira coisa, né, que talvez seja importante é entender quem somos nós quando a gente investe num fundo alternativo de private equity, por exemplo. E aí tem uma sigla que ela é muito utilizada lá fora, que ela chama LP, né, Limited Partners.
Essa sigla muitas vezes soa para a gente super estranho, né? O que que é Limited Partners? O que que eu tenho a ver com isso, né? Onde é que eu entro nessa história? Limited Partners nada mais é do que o sócio investidor, cotista. O cotista que entra na estratégia. E do lado esquerdo, você tem o JP, né? O General Partner, que é nada mais é do que o gestor, ou a pessoa que é responsável por gerir ou por tomar as decisões do fundo. Então, JP e LP são nomes da indústria de alternativos para dizer o gestor com a responsabilidade de gerir aquela estratégia, aquele fundo, e o LP, né, sócio investidor, cotista das estratégias. E aqui, enfim, a hora que você investe num fundo de private equity, você investe num gestor, né, que, como general partner, vai escolher o portfólio de empresas que ele vai investir. Normalmente, né, existe um portfólio de empresas e com teses diferentes para cada um desses gestores, né? E aí eu vou explicar agora as diferentes estratégias que podem ter dentro desse mundo de private equity. É, antes de talvez entrar nessa estratégia de private equity, e eu acho que esse slide é bem importante para a gente, né? Como é que é o funcionamento do ciclo de vida desse fundo? Então, lembra que eu comentei com vocês, né? Uma das características e premissas de você investir num fundo de alternativos é você ter uma disposição a ficar bastante tempo investido. Isso é uma premissa importante, porque o gestor precisa ter cuidado e capacidade de fazer o melhor negócio em benefício dos limited partners dele. Então, ele precisa ter tempo para fazer isso. Então, ele vai negociando, e negociações de compra de empresa, elas não são do dia para a noite, né? Elas acontecem ao longo do tempo, né? Então, você sonda uma empresa, você vê o interesse, você vê a disposição de vender, você vê o momento de mercado, você vê o setor. Tudo isso leva um tempo, né, para acontecer e se materializar. Então, você precisa ter um prazo, normalmente, né, de 3, 4, 5 anos para você poder investir o dinheiro dos seus cotistas naquelas empresas, né? Então, o gestor precisa disso. E aí, normalmente, a gente podia separar aqui em dois momentos, né? Imagina que você tem um investimento que você vai se comprometer a investir num fundo de private equity. Nós estamos em 2019. Esse investidor, né? Esse investidor investiu em 2019 e falou: eu tenho esse compromisso com você, General Partner, de que quando você precisar do meu dinheiro, você pode puxar esse meu compromisso, né? Na proporção do seu investimento e fazendo as chamadas de capital para comprar os negócios ou as empresas ou os investimentos que você precisar. E aí, nesse caso, ele comprou 4 empresas, sendo que ele investiu 100 mil em um ano de 2020, 100 mil no ano de 2021, 100 mil em 22 e 100 mil em 23. Então, ele fez 4 investimentos em 4 empresas diferentes, cada uma em um ano diferente, né? Então, para um cliente que colocou 400 mil de, de comprometimento, né, de compromisso, ele foi chamando 100 mil a cada ano. E aí, a partir do momento que ele fez isso e fez os investimentos, você consegue ver as barrinhas laranjas lá do lado, que é o processo de desinvestimento. O mesmo cuidado que tem que ter na entrada, ele tem que ter na saída. E aí esse investidor talvez conseguiu, né, fazer vendas bem-sucedidas, em que ele já em 2024, um investimento de 100 mil ele conseguiu vender por 250, o outro de 2025 de 100 mil ele conseguiu também vender por 250, até o último desinvestimento que ele fez em 2027 por 200. Então, o desinvestimento vai acontecendo a partir do momento que esse general partner consegue ver saída, né, para os investimentos feitos. Isso é muito importante, porque vocês conseguem ver no gráfico de baixo que existe uma variação muito grande, né, do patrimônio líquido desses fundos ao longo do tempo, porque ele chama quando faz o investimento, mas na hora que o general partner já desinveste, o gestor já desinveste, ele já devolve para o investidor o recurso, né? Não tem por que ficar dentro do fundo. Então, qualquer desinvestimento que é feito já vai até terminar o fundo, que aconteceu nesse caso em 2027. Então, esse é um exemplo para entender o ciclo da vida no fundo de private equity. O que isso significa em termos conceituais e da onde vem a curva J, né? Então, muito comum também, muitas vezes, a gente ouvir, o que é curva J? Curva J nada mais é do que entender que quando você está num private equity e você está fazendo seus investimentos, esse ciclo, até devolver, né, o seu principal, ele precisa ter algum desinvestimentos para você ter aquilo que a gente chama de break-even, né, ou cruzamento, né, com o principal. Por quê? Porque os primeiros anos eles são concentrados em investimento por parte do cotista
onde não tem naturalmente nenhuma saída desse investimento. Você está investindo. Você está investindo no negócio, você está investindo em pessoas para fazer o negócio acontecer, você está investindo em tempo, né, das pessoas envolvidas na compra e aquisição de empresas, na remodelagem, na engenharia financeira, e tudo aquilo é tempo e investimento. A única forma de você começar a ver seu principal é na hora que começa a ter os desinvestimentos, né? E aí esse desinvestimento, né, para você retornar seu principal, ele acontece no ciclo de vida, que é o período de desinvestimento, até o fluxo de caixa total, né, se materializar em rentabilidade em cota, né, que é o fluxo de caixa líquido, que é essa linha laranja. Então, J-curve nada mais é do que J-curve nada mais é do que investimentos feitos num período de investimento até que se materialize todos os desinvestimentos para que ele faça o break-even de fluxo de caixa do investidor, né? Aquilo que eu investi eu já esteja recebendo de volta e aí eu materializo isso no fluxo de caixa líquido na sequência. Outra forma legal de olhar é como é que eu mensuro o retorno, tá? E assim, existem duas formas de você mensurar retorno mais práticas, eu diria mais constantes nesse mundo de investimentos alternativos. A primeira métrica, que é a mais simples, é a métrica sobre o múltiplo do investimento de capital, né, o MOIC. O que o MOIC faz? Ele simplesmente pega o resultado, né, daquele fundo dividido pelo seu investimento. Ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, nesse exemplo de baixo, eu vou mostrar as diferenças dos dois, tá? Então, o MOIC, ele simplesmente pega quanto eu investi, quanto que foi o meu resultado, né? Quanto que eu recebi de volta e faço um sobre o outro. Se eu recebi isso em 20 anos, vai dar o mesmo MOIC do que se eu fizer isso em 5 anos, tá? Então, essa é uma coisa importante. Por quê? Porque isso te mostra, né, se você, de uma certa forma, recebeu de volta aquilo que você investiu, né? Quanto de volta eu recebi daquilo que eu investi. A taxa interna de retorno, ela já é uma métrica mais utilizada porque ela considera o valor do tempo no dinheiro. Como no Brasil a gente tem taxa de juros mais altas, ela é muito utilizada no Brasil, onde a taxa de juros nos Estados Unidos era muito baixa, na média, os investidores estavam um pouco preocupados, né, da perda do custo de oportunidade. Aqui no Brasil a gente fica mais preocupado, porque aqui tem o CDI, e o CDI tem 2 dígitos. Então, a taxa interna de retorno ela é mais importante aqui no Brasil porque se eu recebi em 2 anos, ou em 5, ou em 10, tem muita diferença. Então, aqui embaixo, vocês vão ver o seguinte: todos os casos que eu vou contar para vocês, eles têm o mesmo MOIC, porque todos eles devolveram 2,5 vezes o capital. Alguém que investiu R$ 1 milhão no ano 0 recebeu R$ 2,5 milhões no ano 10. Um caso em que você investiu 1 milhão no ano 0 e recebeu 250 todos os anos até o ano 10. E o último caso é um que você investiu 1 milhão, você recebeu 1,250 no ano 1 e 1,250 no ano 10. Vocês veem que o MOIC em todos eles é 2,5. Por quê? Porque é o fluxo de caixa 2,5 dividido por 1, né? Quanto eu recebi e quanto eu investi. Então, não considera o valor do dinheiro no tempo. Agora, a TIR, que considera o valor do dinheiro no tempo, vocês veem que o último caso, quando eu recebo um cheque mais alto na largada, para mim tem maior impacto. Então, o interesse do gestor, ele é muito importante de criar um desinvestimento bem feito em benefício do limited partner. Por quê? Porque quanto antes eu devolver esse dinheiro, né, para ele nesses ciclos, melhor vai ser minha TIR. Então, vocês veem que eu receber isso, né, num cheque grande no ano 1 e depois toda a outra metade no ano 10, já me gerou uma TIR de 34%. Enfim, aqui é um exemplo simples para conseguir diferenciar as duas métricas de avaliação de private equity ou qualquer investimento alternativo que tenha. Falando de jornada de investidor, agora vamos para a parte de private equity e venture capital, né? Muitas vezes, né, a gente tenta olhar um negócio e tenta estabelecer, bom, por que que isso é um venture capital? Por que que isso é um private equity? Esse aqui é uma outra analogia muito bacana que eu acho que fica legal assim para a gente poder estabelecer, né? Imagina que a gente colocou um feijãozinho, né, ou qualquer tipo de fruto, né, na terra para fazer crescer, né? E aí, você entrar no venture capital é você entrar no momento que você está começando a plantar, né? Aquilo pode ser uma ideia, vamos fazer uma árvore, vamos fazer sei lá,
uma pequena árvore, não, vamos cuidar dela para simplesmente manutenção. Você nunca sabe de que tamanho vai ficar aquilo. Pode ficar pequeno, pode acontecer uma tempestade no meio do caminho e derrubar, e aí você tem que levantar de novo, né? Então, assim, Venture Capital, ela tem um risco muito maior de não dar certo, né? Você está investindo bem no começo daquela semente, né? De novo, quantas tempestades não passam no meio de uma jornada de investimento de 10 anos para uma ideia dar certo? Quantas pessoas já não, que em Venture Capital que viraram unicórnios, não caíram e levantaram, né? Caíram e levantaram até conseguir fazer se estabelecer. Aqui serve a mesma lógica, uma ideia, uma vontade de você regar lá essa sementezinha e fazer crescer. Private Equity, ela já entra no estágio mais maduro, né? A árvore já está lá. Você quer dar manutenção para ela, você quer, enfim, é, começar a colher os frutos e vender, né? O que que você vai fazer desse private equity? Acho que já tem muita oportunidade estabelecida e madura para você investir, né? Você pode falar, agora vai ser momento de ouro de vender maçã, né? Eu acho que, enfim, está tendo um trend de maçãs, etc. Então eu quero ser sócio desse private equity porque essa árvore está pronta e aqui eu acho que eu vou conseguir. O ambiente é bom, está numa região super produtora, né? Com terras frescas e ambiente, temperatura legal. Então aqui vai plantar muito mais maçã do que em outro lugar. Eu acho que eu vou conseguir fazer mais negócio aqui e render mais meu investimento aqui. Então o private equity já chega num momento muito mais maduro de negócio do que o venture capital. Private equity ele pode ser de duas formas, tá? Buyout e growth. Buyout. Buyout é normalmente investimento majoritário, tá? Em empresas maduras ou em reestruturação. Empresas mais conhecidas ou em estágios mais maduros, já com um certo nível de histórico. Quando o buyout ele é feito, né, ou essa aquisição é feita com alavancagem, ou seja, eu estou tomando uma dívida, eu estou sem dinheiro, né, o gestor está sem dinheiro em caixa, e ele viu uma oportunidade de ouro para fazer um negócio. Que ele tem alta convicção de que isso aqui vai dar dinheiro para ele. Ele pode tomar uma alavancagem, né, tomar uma dívida e falar: vou comprar, vou fazer um investimento majoritário nessa empresa. Na hora que ele faz isso, ele está falando o que a gente chama de leverage buyout. Então, eu estou tomando uma alavancagem, uma dívida para fazer uma aquisição. Às vezes, existem casos em que os próprios executivos juntam o equity de alguns deles para fazer uma aquisição majoritária em um negócio. E aí, nesse caso, chama-se management buyout. Empresas de growth são empresas que, em geral, são minoritárias, elas estão em processo de amadurecimento para expansão, né, como está aqui, e por isso, né, você faz a entrada nesse mercado com uma alocação minoritária para ajudar o financiamento desse negócio para crescer ao longo do tempo e transformar o ciclo do negócio, tá? Então, aqui acho que o importante é a gente saber que isso daqui é empresas que você quer ajudar a reestruturar, a organizar, ou a investir, mas com um formato mais de crescimento em empresas menos estabelecidas. E aí você faz minoritário. Os venture capitals aqui, assim, as etapas elas são maiores, né? Assim, como eu falei lá para vocês naquele slide da sementinha, né? Assim, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, né? Desde a primeira plantinha que você vai vendo crescer até transformar numa árvore. E aí, conforme ela vai crescendo, você vai tendo capacidade de se financiar para fazer outras dessas. Só que quando ela está maior, seu valuation é outro. E aqui eu quero usar um termo de valuation para explicar para vocês o que isso significa na prática. Imagina que você construiu aquela sementinha e é uma ideia que você teve e falou, vou plantar uma árvore que daqui a pouco vai me fazer uma macieira, né? Então, beleza. Comecei a plantar aquela árvore. Na hora que eu faço essa, esse negócio, eu vou juntar alguns amigos e vou falar assim, agora eu preciso de dinheiro para comprar o regador, eu preciso de dinheiro para, sei lá, conseguir uma liberação naquele espaço que eu quero plantar, etc. A condição e a previsibilidade que você tem que isso daqui vai dar certo, ela é muito baixa. O valor do teu negócio é muito baixo. Aí imagina que 2 meses depois você começa a ver crescer esse negócio. Aí você fala assim, acho que dá para fazer mais dessas por aqui. Acho que a região é boa. Aí você vai para o seed, né? Que você fala assim, ó, vou fazer uma captação oficial desse meu negócio. Quando você vai para essa captação, segunda captação, você já tem um pouquinho de histórico, talvez não uma sazonalidade, uma maturidade de negócio super relevante, né? Porque, de novo, você passou por 3 meses lá.
mas dá para você começar a captar mais recursos. E aí você tem uma condição de trabalhar já num nível de valuation diferente do primeiro, né? O valor do teu negócio já não é igual ao primeiro. Por quê? Porque no primeiro era simplesmente uma ideia que você não sabia se ia dar certo ou não, se ia derrubar tudo, se ia se viabilizar. Agora você está vendo que assim, tem uma chance de viabilizar. Então já tem um outro valor de mercado, e isso daqui vai subindo, né? Vai subindo e vai avançando até a gente convergir aqui para um private equity e IPO. O que eu acho que é legal? Aqui tem vários, né? Não precisamos entrar no detalhe de cada um deles, né? Mas eu tenho certeza que vários de vocês já passaram por ideias de amigos, familiares, né? E a gente coloca aqui Family, Friends and Fools, né? Que são justamente o grupo, né? Que ou familiar que conhece a pessoa, vê a seriedade da pessoa e fala, eu quero ajudar esse amigo, esse familiar aqui para montar o negócio dele, super legal a ideia tal, e queira fazer isso, desde familiares e amigos, ou até aqueles lá que pegam carona, não sabem o que está acontecendo e falam, não, eu quero ir junto, né? Então, não, meu amigo está fazendo, eu acho que ele é um cara que analisa bem negócio, é ganhador de dinheiro, então deixa eu estar com ele, pelo menos eu pego carona, se der certo aqui, eu não vou deixar ele sozinho nessa não, também quero estar junto. Então, normalmente o pre-seed é esses tipos de casos. Aí ao longo do tempo, né, quando você vai tendo seed, séries A, séries B, aí você vai profissionalizando cada vez mais a forma de captação, porque as necessidades de captação aumentam. Então, uma simples ideia que precisa de pouco dinheiro até uma expansão de mercado, né, um valuation maior, aí você precisa ter um profissionalismo, uma condição, um histórico cada vez maior para poder fazer as captações. E aí eu vou falar para vocês aqui como é que isso também culmina na jornada de investimentos de cada um de vocês, né? Então, como eu falei, primeira coisa, assim, diversificar as estratégias é fundamental. Diversificação não é simplesmente investir em infraestrutura ou private equity ou venture capital. Diversificação é investir em regiões diferentes. Diversificação é você diversificar os seus investimentos em ciclos de investimento contínuo, né? De modo que você fique menos suscetível a um ciclo discreto econômico que pode ser muito ruim e pode prejudicar sua experiência, e que você consiga afastar esse risco tendo uma continuidade do investimento em diferentes estratégias, diferentes regiões, né, diferentes teses de investimento, e isso certamente ao longo do tempo vai ser muito benéfico para a suavidade, né, do programa de investimentos de alta qualidade. Segunda coisa que eu acho super importante é, é você entender que nesse mundo, né, de investimentos alternativos, pela quantidade de empresas que tem, a capacidade de um profissional para ajudar, ela é super relevante. Lembra daquele iate, né? Lembra daquela conversa lá de, assim, é muitas variáveis, é muitos temas. Você precisa olhar a empresa, né, que é o gestor, a capacidade dele, a histórico dele, é, como é que é o alinhamento, né, da empresa com o investidor, qual que é a capacidade dele de extrair resultado, como é que ele investiu ou desinvestiu as teses, onde ele acertou, onde ele errou, por que que acertou, por que que errou, é, se o conhecimento dele é compatível com os investimentos que ele está se propondo a fazer no fundo. E isso aqui, né, para dar aqueles 12,2% de retorno de private equity, eu vou dar um dado para vocês que me chama muito a atenção e sempre me chamou a atenção, né? Tem um livro que aí eu vou fazer uma parte aqui para fazer uma forte recomendação de leitura. Eu sei que às vezes recomendar leitura de, né, técnicas de investimento aqui, eu consigo reconhecer que não é a coisa mais legal, né, para muitos de vocês lerem no tempo ou no momento de vocês de lazer. Mas esse é um que eu vou quebrar o protocolo e vou recomendar, que é o livro Psychology of Money, do Morgan Housel. Esse é um livro que ele trata muito sobre a relação, né, nossa com nossos comportamentos, né, e transforma isso numa forma simples e gostosa e prática, né, de a gente encontrar muitas vezes onde estão os nossos vieses comportamentais nas tomadas de decisão. E isso aqui não só vai para o mundo de investimentos, mas na nossa vida, tá? E lá ele coloca um dado que para mim é super importante, né? Eu lembro que eu falei que a gente está, sei lá, 20, 30 anos defasado, né, no mercado americano. Deixa eu trazer um dado para vocês, desse livro, tá? Fonte desse livro. De 2004 a 2014, tiveram 21 mil investimentos em empresas de venture capital, tá? Nos Estados Unidos. Então, é uma amostra considerável de 10 anos. É, sabe quantas delas perderam dinheiro? Você investiu, recebeu menos, né? Não vou nem falar da magnitude do impacto, tá?
porque algumas podem ter, né, perdido tudo, algumas podem ter perdido um pouco, mas que perderam dinheiro. Você botou $100.000, você recebeu menos que $100.000. 2/3. 2/3 perderam dinheiro. 2,5% delas ganharam de 10 a 20 vezes MOIC. Né? Então, aquele MOIC que eu mostrei, 2,5% ganharam de 10 a 20 vezes. E 1% ganhou mais de que 20 vezes. Então, para você encontrar ou ter mais chance de estar nesse nicho de 2,5% ou de 1%, né, que é o nicho que mais ganha dinheiro e paga a conta de todos os outros, precisa de profissional, precisa de alguém que conheça, precisa de alguém que ajude a fazer essa seleção e essa escolha. E eu, enfim, eu sei disso, né? E eu acho que é importante se estabelecerem que, e é uma frase super importante que está nesse livro também, e que ela explica esses dados que eu estou trazendo, que você pode estar errado a maior parte do tempo e mesmo assim ganhar dinheiro. Então você pode estar nesse 65%. Imagina que você está exatamente nessa distribuição. 65% do seu dinheiro foi perdido nos investimentos de venture capital. Mas se eu tive continuidade aqui no investimento, diversifiquei as teses, a chance de eu ter capturado esse 1% ou 2,5% que eu comentei, ele paga meu ciclo. Né? Então, essa continuidade, ela me diz que eu posso estar errado 2/3 do tempo e mesmo assim ganhar dinheiro, porque o que importa no final é como é que você montou sua estratégia e o quanto você, dentro da estratégia como um todo, consegue agregar valor e ganhar dinheiro. E aí, para talvez reforçar um pouco isso, né? Eu acho que essa próxima analogia é uma analogia super interessante, né? Que a gente pode muitas vezes exemplificar na importância de você fazer investimentos alternativos, né? Aqui talvez, né? Pegando o ciclo de venture capital, né? Que a gente falou, tentando fazer uma analogia com futebol, né? E aqui a gente pegou a imagem do Neymar, poderia ter sido qualquer outro que vocês conheçam tão bem. Talvez aqui meu coração santista falou um pouco mais forte, mas eu acho que assim, qual que é o papel, né, de você investir num private equity, no venture capital, ou no investimento alternativo de longo prazo? É você olhar, né, nesse futebol de rua que a gente está vendo aqui, da onde surgem vários craques, e conseguir encontrar quem que vai ser o próximo grande astro do futebol brasileiro daqui a 10 anos. E isso, né, daqui 15 anos, daqui 10, 15 anos. Então, tem várias ferramentas que você pode usar para conseguir chegar nesses jogadores, né? Alguns desses jogadores com 10, 11, 12, 13 anos já tinham praticamente fundos de investimento em cima deles porque sabiam da alta capacidade ou da alta probabilidade daquele jogador dar certo. Mas depende de muitas circunstâncias, né? Como é que aquele, né, profissional se diferencia quando ele tem 5, 10 anos? Qual que é o foco daquele profissional? O que ele está buscando? Como é que a família está engajada? Que ambiente que ele joga? Qual que é o espírito competitivo? Como é que é a dedicação física dele? Então tem várias coisas no meio do caminho que podem fazer com que aumente a probabilidade dele ao longo do tempo de dar certo. Ou outras que podem detrair a probabilidade dele de dar certo, né? E eu acho que um gestor profissional, ele tem que estar investido naqueles que têm maior probabilidade de dar certo, né? E, enfim, se acertar um desses astros, né, nesses investimentos que você faz com o profissional, a chance dele acertar tende a ser maior. E aí, enfim, saber as teses e conhecer bem, né, os seus investimentos fazem total diferença. Enfim, mais uma das analogias que eu acho que acaba diferenciando, né, esse mundo de alternativos do que são os investimentos tradicionais. Ah, muito legal, Arthur. Acho que essas imagens depois a gente consegue lembrar um pouco aqui dos conceitos, né? A gente, enfim, já está chegando aqui perto de 1 hora de conversa, que é o que a gente tinha combinado de fazer. Tiveram algumas perguntas que foram entrando, algumas delas eu fui respondendo aqui, mas eu queria aproveitar que a gente ainda tem um tempinho para te fazer uma pergunta aqui em relação a esse slide, né, anterior. Que você falou aqui de ciclos, né? A importância da diversificação, e como é que funciona esse processo de montagem, né, dessa carteira ideal ali, sei lá, depois do
do sexto, quinto ano, né, para você chegar ali no final. E se você pudesse comentar também um pouquinho, você falou muito do mercado americano, né, enfim, que já está mais desenvolvido, obviamente tem mais dado para você trazer aqui para compartilhar, mas se a gente fosse comparar aqui no mercado brasileiro com o americano em termos de classes, onde tem mais oportunidade? No Brasil, talvez seja no crédito, por causa da taxa de juros, lá fora talvez no venture capital, no private equity, só para ajudar o investidor a conseguir entender onde ele deve olhar para procurar as melhores oportunidades, seja no mercado local quanto no internacional, porque a gente tem, enfim, formas de acessar ambos, né? Excelente pergunta aqui, Andréia, e eu acho que ela faz total sentido, né? Quando eu comentei um pouco de diversificação, né, e falei, diversificação não é só diversificação de se eu vou investir em private equity, venture capital, private credit ou real assets, né? É diversificação em que momento que eu vou fazer isso, né? Qual que é o momento mais propício para fazer isso? Onde que eu vou fazer esses investimentos, né? Onde que tem um ambiente que me permite ter maior capacidade de agregar valor e de conseguir criar valor para os investidores, né? E eu acho que esse exemplo que está na tela, ele exemplifica muito isso. Por quê? Porque lembra que eu comentei que a gente tem ali talvez um período de investimento que pode variar de 4 a 5 anos. Se eu tenho esse período de investimento, eu consigo ao longo do tempo, como gestor, conseguir entender onde que estão as melhores oportunidades para cada um daqueles anos. Eu tenho certeza que, por exemplo, na hora que a gente talvez olhou o ano passado, né, a gente viu oportunidades muito concentradas para dívida, que as empresas estavam precisando de respaldo financeiro para poder sobreviver. A gente fez algumas teses, talvez até mais concentradas do que o usual, em dívida. Isso não significa dizer que para esse ano é a mesma coisa, para o ano que vem é a mesma coisa, porque aí o mercado vai mudando, as necessidades vão mudando e os resultados das empresas vão trazendo outras oportunidades que podem ser mais concentradas em private equity ou venture capital ou assim seja, né? O mercado de private equity e venture capital praticamente ficou fechado nos últimos 2 anos de pandemia, né? Para ter novos investimentos, né? Porque boa parte das empresas já tinha levantado capital antes. Na pandemia, todo mundo ficou receoso, né, de fazer certos investimentos porque a inflação começou a disparar, a taxa de juros começou a mexer, né, no pós-pandemia. Então, tá muito difícil, né, você fazer investimentos em venture capital naquele período. Agora, talvez a gente entre num ciclo que comece a ficar um pouco mais razoável, né, encontrar oportunidades nesse aspecto. E aí, além de diversificar teses, estratégias, anos, a gente também diversifica regiões. O que é uma coisa muito óbvia, né, na nossa cabeça, que eu acho que é, ela é totalmente materializada por um pouco do discurso que a gente trouxe aqui, né? Se a gente for olhar lá para qual que é o grande benefício do mercado local? São as taxas de juros que a gente tem, né? Eu acho que a nossa taxa de juros para o investidor, ela nos permite, muitas vezes, oferir ganhos, né? Ou aumentar o retorno do nosso portfólio, simplesmente pela essência de taxa de juros mais alta do que o mercado desenvolvido. E o que o mercado desenvolvido tem, né? Que a gente talvez tenha menos, né? Talvez não, certamente tenha menos. Uma amostra de investimentos maduros em private equity e venture capital, por exemplo. Então, quando a gente tem feito aqui as análises para a gente distribuir as teses, ciclos e etc., a gente também tem uma análise para, às vezes, concentrar mais no Brasil, eventualmente, investimentos de crédito ou de real estate, e concentrar um pouco mais fora a nossa exposição em alternativos que remetam a venture capital e private equity. Porque, de novo, as amostras e os benefícios são diferentes. Agora, não se, não, a nossa vontade ao longo do tempo, como eu bem comentei, é conseguir diversificar isso globalmente, então ter private equity no Brasil, ter venture capital no Brasil, talvez em menor magnitude do que lá fora, por causa da amostra, e ao mesmo tempo ter private credit lá fora, talvez em menor magnitude do que a gente tem no Brasil. E eu acho que essas corzinhas aqui, elas mostram que não necessariamente você precisa construir cada ano o programa com 4, 5 dólares em cada um, né? Acho que dá para a gente diversificar um pouco mais em um pouco mais do outro, dependendo das oportunidades que aparecerem. Não, maravilha, maravilha. A gente está chegando realmente aqui perto do final do tempo combinado. Acho que foi super boa aqui a conversa. Acho que deu para cobrir vários conceitos que são coisas importantes que os investidores têm que ter em mente quando eles forem pensar em investir em investimentos alternativos, né? Se aprofundar aí para tomar essas decisões, que obviamente são investimentos com um risco maior, mas que por conta disso também oferecem um retorno muito superior
a taxa de juros livre de risco ou mesmo a investimentos tradicionais. Vocês devem estar se perguntando talvez como é que eu implemento essa estratégia, e aí eu vou convidar vocês a conversarem com seus bankers, seus investors, tem toda uma gama de alternativas, de investimentos alternativos que estão disponíveis para os investidores e que podem ser selecionados ali dependendo de cada um dos perfis. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente, aí tem centenas de pessoas que estão conectadas aqui, até agora conosco. Obrigada pelo tempo dedicado. Para quem não pôde ter assistido até o final e quer receber a apresentação, ela vai estar disponível através da equipe de atendimento de cada um de vocês, e a gravação dessa live também vai estar disponível para vocês compartilharem com colegas ou com outras pessoas que vocês queiram que tenham acesso a esse conteúdo. Então, acho que é isso, Arthur. Se tiver algum comentário final, fica à vontade. Não, obrigado aí pela paciência de todos. Acho que, enfim, contem com a gente aí para a gente estimulando esse tipo de discussão com cada um de vocês. E eu convido a todos aí para os próximos temas específicos, assim, como eu bem comentei no começo, e a Andrea também reforçou bastante, assim, as coisas não se formam de maneiras independentes, assim, né? Quando a gente faz investimentos, todas as conversas elas meio que se comunicam, né? Desde o wealth planning, né? Até a parte, né, de comportamento, até investimentos tradicionais, investimentos alternativos, investimentos internacionais, enfim. Contem com a gente aí para a gente trazendo esse tipo de discussão para vocês aí. Muito obrigado de novo pela paciência de todos. Ótimo. Então tá joia, gente. Eu vou terminar de responder aqui as perguntas que estão abertas no chat, mas aproveito para agradecer aí de novo ao tempo de todos vocês.